Professor, quer dizer que não são em todas as situações que eu posso penhorar os bens do companheiro do meu devedor ou da companheira do meu devedor? Não, absolutamente não. É necessário que estejam presentes algumas condições e essas condições eu vou te mostrar aqui, tá bom? É importante que você entenda essa aula como um todo, porque na prática muitas pessoas fazem confusão. E eu já vou compartilhar a minha tela aqui, porque eu quero que você veja o meu mapa mental, porque a partir de agora é importante demais que você veja tudo que eu preparei para você. Vamos começar falando do regime de bens da união estável. Bom, primeiro de tudo, o que é uma união estável? O que a lei considera como união estável? É necessário que a gente fale primeiro de direito civil, para depois falar de processo civil, penhora de bens, pagamento de dívida. Bom, o nosso direito civil considera que duas pessoas vivem em união estável quando elas estão convivendo com o propósito de constituir família. Diferente de um casal de namorados, onde o propósito é se conhecer, se agradar, mas eles ainda não estão com o propósito de constituir uma família, de viverem juntos para sempre. Na união estável existe esse propósito e esse propósito ele é demonstrado para a sociedade por meio de algumas ações. E é aí que entra as complicações práticas, como nós vamos ver ao longo dessa nossa aula. Mas o que eu quero te dizer é que a nossa legislação, ela garante aquelas pessoas que vivem em união estável. Então, o Zé e a Maria resolveram se juntar e viver em união estável. A lei garante a eles os mesmos direitos e deveres daqueles que são formalmente casados. Então veja, o Zé e a Maria, eles podem ir ao cartório e casarem formalmente. O Zé e a Maria, eles podem viver em união estável e não formalizar nada. O que a lei faz? Dá para eles aqui a mesma proteção, os mesmos direitos e garantias que dá àqueles que são formalmente casados. E o que interessa para a gente na nossa aula de hoje? Como é que fica a questão relativa ao regime de bens? O Zé e a Maria, que resolveram passar a viver juntos, como é que fica a partilha de bens caso eles se separem? Como que fica a partilha de bens caso haja óbito entre eles? Bom, quanto ao regime de bens daqueles que vivem em união estável, a lei estabelece que, caso as partes não disponham de maneira diversa, o regime de bens que vai vigorar na união estável é o regime da comunhão parcial. Veja, Zé e a Maria resolvem viver juntos e começam a viver juntos. O regime de bens é o da comunhão parcial de bens. O que isso significa? Todos os bens adquiridos depois do começo da união pertencem aos dois. Mas o Zé e a Maria, eles podem viver em união estável, ir ao cartório de notas e resolverem fazer um regime de bens diferente. Tá? Caso o Zé e a Maria tenham interesse de definir um outro regime de bens para a união estável, porque se eles não falarem nada, o regime é da comunhão parcial de bens. Caso eles resolvam estabelecer, não, vamos fazer o seguinte, tudo que já era meu também vai ser seu, tudo que já era seu também vai ser meu. Caso eles escolham o regime da comunhão universal, ou o contrário, não, cada um cuida dos seus bens, o que é meu, o que é seu é seu. Então, caso eles resolvam adotar o regime da separação universal de bens, é possível que eles façam isso, mas para isso eles precisam formalizar em cartório através de uma escritura pública, que vai ser equivalente ao pacto antinupcial que é feito no casamento. Tá? Então, sabendo disso, sabendo do regime de bens da união estável, a depender da situação prática que o seu cliente estiver envolvido, você vai ter que agir de maneiras diferentes, como eu vou te ensinar nessa aula. Por quê, professor? Porque pode ser que o devedor do seu cliente viva em união estável formalizada através de uma escritura pública. Pode ser que o devedor do seu cliente viva em união estável formalizada, mas com o regime da separação total de bens, da comunhão universal de bens. Tudo vai depender da situação concreta em que o seu cliente estiver envolvido. Eu vou te apresentar agora,
algumas situações, para que você possa enquadrar na situação que muito provavelmente você tem ou que você vai ter um dia no seu escritório. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que nessa aula eu vou te mostrar como colocar tudo isso em prática, tá? Primeiro, eu quero te apresentar duas situações que envolvem a aquisição de patrimônio, a compra de um carro, a compra de uma casa e o regime de bens da união estável. Vamos lá? Olha, imagina a seguinte situação, ó. O Zé, ele é solteiro. E o Zé resolve comprar uma casa. Então, o Zé é solteiro e resolve comprar uma casa. Tá? O Zé, depois que ele comprou essa casa, ele começa a viver em regime de união estável com a Maria. Então, o Zé já tinha uma casa, passou a viver em regime de união estável com a Maria. Vamos ver aqui, ó, 3 situações que podem acontecer. Se o Zé e a Maria simplesmente passaram a viver juntos, sem tratar nada formalmente sobre o regime de bens da união estável, lembra, a casa que o Zé já tinha vai continuar sendo só dele e, a princípio, não vai responder pelo pagamento de uma dívida de Maria. Afinal de contas, o regime da união estável é da comunhão parcial. Só se comunicam os bens adquiridos depois da união. Aqui no nosso exemplo, o Zé já tinha uma casa, tá? Se a esposa do Zé, então, depois da união, contrair uma dívida cujo crédito não aproveitou a família, essa casa do Zé jamais vai poder ser penhorada, tá? Porque ela pertence só a ele. Então, esse caso aqui não socorre a nossa situação, não socorre o nosso interesse. Mas imagina esse segundo caso concreto. O Zé e a Maria, eles resolveram estabelecer um regime de bens para a união estável. Eles foram até o cartório, fizeram uma escritura pública, de união estável e escolheram o regime da comunhão universal de bens. Ou seja, aquela casa que o Zé já tinha, metade vai passar a pertencer também a Maria. Assim, essa metade que passou a pertencer para Maria vai responder pelo pagamento de uma dívida da Maria, inclusive dívida que ela já tinha antes da união. Nesse caso, se a companheira do Zé contrai uma dívida, metade da casa que o Zé já tinha vai responder pelo pagamento da dívida. O que eu quero te ensinar hoje está exatamente aqui, ó, a possibilidade de se penhorar parte de um bem que é do devedor por conta do regime de bens do casamento ou da união estável, que é o objeto da nossa aula, mas que está registrada no nome do outro companheiro. É isso que importa para a gente, tá? Da mesma maneira, meus amigos, se o Zé e a Maria resolveram escolher o regime da separação total de bens, fizeram uma escritura para isso, a casa que o Zé já tinha vai continuar sendo só dele. Caso então a Maria tenha uma dívida, essa casa, que é do Zé e que não se comunica pelo regime escolhido pelo casal, não vai poder responder pelo pagamento da dívida. Apresentei essa primeira situação, mas vamos ver uma segunda? Olha essa segunda situação, um tanto quanto parecida, mas com uma diferenciação teórica muito importante. O Zé, ele era solteiro e ele não tinha bens, não tinha patrimônio nenhum. Aí o Zé, ele passa a viver em união estável com a Maria. Tá? Após essa união, o Zé vai lá e compra uma casa, mas registra apenas no nome dele, já que a união é informal. O Zé nem sabe se ele vai viver muito tempo com a Maria. Ele simplesmente pega o dinheiro que ele tem e compra uma casa. E veja, é indiferente se o dinheiro do Zé ele já tinha antes da união ou não. Se o Zé não toma nenhum cuidado, simplesmente vai lá e compra uma casa depois que a união com a Maria já existe, com toda certeza vai haver uma complicação para o Zé. Imagina, depois então da união, o Zé comprou uma casa, registrou só no nome dele. A esposa do Zé, a Maria, ela contrai uma dívida, ou ela passa a ser executada por uma dívida que ela já tinha antes mesmo da união. Como é que vai ficar essa situação? Olha aqui que interessante, meus amigos. Se o Zé e a Maria não falaram nada sobre o regime de bens da união estável, lembra, deve prevalecer o regime da comunhão parcial, ou seja, metade dos bens adquiridos pelo Zé e que estejam só no nome dele, passam a pertencer a Maria.
Tá? Nesse caso, mesmo então a casa estando apenas no nome do Zé, 50% pertence a Maria, tá? E essa fração pode ser penhorada. O que eu vou te ensinar hoje está exatamente aqui. Você penhorar a meiação do companheiro, ainda que o bem não esteja no nome dele, tá bom? Agora, da mesma forma, se o Zé escolheram um regime, o Zé e a Maria, né, resolveram viver em união estável, escolheram o regime da comunhão universal, da mesma maneira, a casa metade é do Zé, metade é da Maria. Professor, e se o Zé e a Maria escolheram o regime de bens da separação total? Fizeram escritura pública para isso? Bom, nesse caso, a casa adquirida pelo Zé é só dele e não vai poder ser penhorada para o pagamento de uma dívida da Maria. Professor, resume tudo isso que você falou para ficar mais fácil da gente entender. Claro, vou resumir, por isso que eu coloquei aqui no mapa mental. Em resumo, de tudo que pode acontecer aí na sua vida prática, vai se resumir a esses dois pontos. Você pode penhorar a metade de um bem que pertence ao seu devedor, mas que está registrado apenas no nome do companheiro ou da companheira, quando? Nessas duas situações, ó. Quando o bem foi adquirido depois da união estável e não há qualquer disposição especial a respeito do regime de bens. O Zé e a Maria simplesmente passaram a viver juntos, não fizeram escritura nenhuma e o bem foi adquirido depois da união. Por quê? Metade é de um, metade é de outro. Mas também nessa situação, o bem foi adquirido antes da união estável pelo Zé, mas os conviventes fizeram uma escritura pública escolhendo o regime da comunhão universal de bens. Essas duas situações aqui, ó, são o foco da nossa aula de hoje.